Em muitos momentos da nossa vida, nós temos a sensação de estarmos sozinhos. Na verdade, um dos sentimentos mais devastadores é a solidão. A solidão é algo que nos desgasta profundamente, mina as nossas forças, as nossas energias, nos traz uma falsa perspectiva em relação ao nosso futuro e ao nosso presente também. Quantas pessoas hoje sofrem com a solidão? Quantas pessoas hoje têm medo da solidão? É interessante que quando a gente se volta para a palavra, a Bíblia ela fala sobre a solidão. A Bíblia ela nos dá um remédio para aqueles que sofrem com a solidão. A Bíblia ela nos apresenta uma verdade acerca da solidão. E eu quero hoje ler um texto com você que fala a respeito disso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Romanos 8, versículo 26 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 26, fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A solidão é um sentimento que afeta a vida de muita gente. E a solidão, entenda você, é um ledo engano você achar que a solidão ela é vivida somente por uma pessoa solteira, ou viúva, ou desquitada. Porque é muito comum a gente achar que solidão é experimentada por uma pessoa assim. Eu conheço pessoas solteiras, viúvas e desquitadas que não se sentem nem um pouco solitárias. Muito pelo contrário. São pessoas que têm muitos amigos, pessoas que estão envolvidas com muita coisa, participam de muitas iniciativas. É um ledo engano a gente achar que a solidão é vivida por pessoas que passam por uma situação como essa, que tem esse espectro de solidão na vida. Não. Por exemplo, existem pessoas que estão no meio de uma multidão e se sentem sozinhas, que experimentam essa sensação da solidão. Existem pessoas que, muitas vezes, no meio do trabalho, no meio de uma sala de aula, mesmo envolvida com tantas coisas, se sentem sozinhas, solitárias. E me chama a atenção que esse texto, ele foi escrito num contexto de uma grande adversidade, que Romanos capítulo 8, se você
lê o texto que vem logo depois disso, que fala sobre as provas e as certezas do amor de Deus, e ele vai falar lá, quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35, será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O texto ele está falando aqui de situações que nós podemos ser envolvidos por conta da nossa fé, e o texto ele nos posiciona dentro de uma realidade que nós, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, poderemos ser submetidos a situações extremamente desgastantes, extremamente difíceis, extremamente complexas. Nós poderemos ser inseridos em contextos como esse, em histórias como essas. Mas o texto, ele começa, o texto que nós lemos, em especial, ele, de uma maneira indireta, ele fala sobre uma luta, um problema que é maior do que nós mesmos e que nos leva à sensação de uma solidão. Perceba o versículo 26, o que fala? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste, ou seja, assiste. O que é assistir alguém? É estender a mão a alguém, é prestar auxílio a alguém, alguém que está num contexto de impotência, de solidão. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então, preste atenção, num momento de extremo vazio, de grande impotência, de total fraqueza, de uma fraqueza tão grande que nos leva a uma inconsciência, a ponto do texto falar de não sabermos orar como convém, ou seja, a gente está passando por uma dificuldade tão grande que a gente não consegue nem pedir, a gente não consegue nem orar, a gente não consegue nem balbuciar as palavras corretas. O Espírito Santo intercede por nós. Há uma verdade inequívoca para o cristão. Nós hoje lemos no primeiro texto aqui no culto do Salmo 23, no Salmo 23, essa verdade. Nós não estamos e jamais estaremos sozinhos. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Aqueles que são de Cristo, nós só podemos crer em Jesus porque o Espírito Santo agiu na nossa vida, promovendo em nós o que a Bíblia chama de um arrependimento para a salvação. Logo, todo crente tem o Espírito Santo de Deus. Todo crente é templo do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia fala também, enchei-vos do Espírito. Nós temos o Espírito, mas nós podemos nos encher do Espírito. E como que a gente se enche do Espírito? Buscando a vontade de Deus, querendo conhecer o Senhor, estando em comunhão com Ele, por meio dos meios de graça, por meio da oração. Nós nos enchemos de Deus. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós cumprimos o seu querer em obediência, nós nos voltamos para aquilo que Deus tem para nós. Porém, há um passo anterior a esse, que mesmo que você esteja falhando nesse se encher de Deus, mesmo que você esteja vacilando quanto a isso, há uma verdade. Nós que estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Tanto é que o Espírito Santo, ele nos chama para perto de Deus. O Espírito Santo, ele sempre nos leva, ele nos direciona para que nós nos voltemos para o Senhor. O Espírito Santo, ele sempre ministra ao nosso coração, quando a gente está para dar um passo errado na nossa vida, o Espírito Santo fala assim, opa, ei, o que você está fazendo? Que história é essa?
Que passo é esse? Não. Não é isso que Deus tem para você, não. Não é isso que eu tenho para você. Então o Espírito Santo, ele fala, ele toca, ele nos constrange. E mais do que isso, no momento de dor, de inabilidade, de total fraqueza, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Então, essa é uma verdade que nós podemos ter quando nós passamos pela solidão. Eu tenho o Espírito Santo que habita na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo, ele tem ministrado ao meu coração. E esse texto, ele traz algumas lições que são muito valiosas para pessoas que hoje estão se deparando com o sentimento da solidão. A primeira delas é que, como a gente leu aqui, o Espírito Santo, ele tem investido na sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? Que você é alvo do investimento de Deus? Que Deus, ele tem se dedicado a você, Deus tem cuidado de você, Deus tem providenciado todas as coisas para você. Olha o que diz o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem sondado o seu coração e ele tem investido em você, ele tem intercedido por você para que você se aproxime mais daquilo que o Senhor preparou para você. Muitas vezes a gente vive a nossa vida indiferente a essa verdade. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem visto, você tem percebido um investimento de Deus na sua vida? Você tem percebido ações concretas do Senhor investindo na sua vida para que você possa se voltar para o caminho dele, para que você possa crer em Jesus de todo o coração, para que você possa viver a vida que ele preparou para você? Você tem visto, reparado Deus abrindo portas e fechando portas? Existem pessoas que... Lembra daquele versículo? Aquele versículo é meio duro. Que são como burros e cavalos. Que precisam ser... O cavalo, ele tem um instrumento que é colocado aqui na boca dele, né? Para que ele possa ser guiado. Existem pessoas que Deus precisa tirar tudo para que essa pessoa creia. Existem pessoas que precisam ser tratadas por Deus, que Deus precisa dar uma rasteira muito bem dada para que essa pessoa fale assim: rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu espero em Deus que você reconheça o investimento que Deus tem feito em você. Eu espero em Deus que você se abra para aquilo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. E que você descanse, que você diga assim: Senhor, eu não estou entendendo. Isso é difícil para mim, mas sobre as tuas palavras eu vou lançar a minha vida. Lembra da palavra de Pedro? Voltando daquela pescaria frustrada. Senhor, a gente pescou a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. É isso. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou conseguindo discernir. Para mim está tudo errado. Esse negócio que o Senhor está mandando aí, nada a ver. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha vida. É isso. Tem gente que Deus tem falado ao coração há muito tempo. Tem gente aqui que Deus já tem falado há muito tempo que precisa tomar uma atitude, uma decisão. Coisas que precisam ser deixadas para trás. Mas, está empurrando com a barriga. Não se decidem. Não fazem aquilo que precisa ser feito. São pessoas que estão jogando o melhor da vida fora. A gente precisa abrir os nossos olhos
e reconhecer o investimento de Deus em nós. O texto ele continua mostrando uma verdade para aqueles que hoje experimentam a solidão. É a verdade de que Deus preparou algo bom. Sim, Deus preparou algo bom. Olha o que fala o versículo seguinte, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você diga assim, olha, eu não consigo entender como que isso está cooperando. Mas sim, está. Eu não consigo vislumbrar nada bom nisso. Sim, mas tem. Ah, mas eu não estou me entendendo. Sim, quem disse que você precisa entender? Você precisa crer. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa colocar o seu coração nele. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma história na minha vida onde eu passei por uma grande crise pessoal. Eu era um seminarista, nunca tive nenhum problema de ordem moral que depreciasse a minha caminhada cristã. Fui um rapaz que cresci na igreja, fui líder de juventude. Desde o meu tempo de criança na UCP, eu era líder da UCP, líder do grupo de adolescentes, líder do grupo de jovens. Entrei para o seminário, fiz o meu seminário, mas quando eu me formei, por uma questão metodológica e talvez política, lá do meu antigo presbitério, eu tive a minha candidatura cassada. Isso daí para alguém que se propõe a ir para o seminário, isso daí é algo extremamente frustrante. É como se o presbitério olhasse para você e falasse assim, você por hora não serve. E aquilo ali foi algo devastador num primeiro momento para mim. Só que eu tinha um senso claro de chamado, de vocação. Eu não tinha nenhuma dúvida de que Deus havia me chamado para o ministério, de que Deus havia me chamado para ser um pastor. Só que eu precisei passar por um processo, um hiato ministerial enorme, muito difícil. Eu me lembro do dia que eu cheguei, daquela reunião em que eu fui cassado em casa, eu estava recém-casado, e contei para minha esposa, e a minha esposa, ela fez a pergunta que me devastou. Ela disse assim, e agora? Para onde a gente vai? A gente não tem uma igreja para onde ir. E eu olhei para ela e falei assim, não, amor, a gente tem sim, nós vamos para a igreja que você é membro. Na época ela era membro da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. E eu falei assim, eu não quero, eu pensando no bem da minha esposa, eu falei, eu não quero tirá-la da igreja onde ela está. Não, eu quero que ela permaneça. E agora eu vou para lá, porque eu pensei no lado mais frágil da história, que era minha esposa que estava comigo. E pensando no bem dela, eu falei, não, nós vamos permanecer, eu vou agora para a sua igreja, vou me tornar membro da sua igreja. Vou conversar com pastores, amigos, pessoas que eu conheço e pedir a direção de Deus. E nesse processo, o pastor da igreja, que a Carolina era membro, que era um amigo de seminário, estudou comigo, falou assim, André, por que você não planta uma igreja? E eu falei para ele, cara, eu sempre sonhei isso, eu sempre quis isso, mas eu não tinha, no presbitério onde eu estava, a possibilidade disso. Ele falou, então, vamos caminhar pela fé. E a Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho é uma igreja numa comunidade, uma igreja com poucos recursos financeiros. E aquela igreja já estava plantando uma igreja em Cascadura, ou seja, pensa num cenário de impossibilidade. Era aquele cenário. E pela fé, aquela porta que foi fechada, na verdade, foi uma porta aberta para que o meu coração fosse curado, tratado, trabalhado. Deus está trabalhando a nossa vida, mesmo quando Ele fecha portas.
Deus tem um plano, mesmo quando tudo parece ser virado de cabeça para baixo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, muito séria. Nesse processo que eu vivi, eu tive que ter um coração muito sensível para discernir a vontade de Deus, porque é difícil. A gente precisa ter muita sensibilidade quando Deus está conduzindo a nossa vida. A gente não pode ter o nosso coração endurecido. A gente precisa ter muita humildade para se submeter ao processo que Deus nos chama a viver. Porque ir para um deserto não é fácil. Ir para um deserto exige muita dependência de Deus. Ir para um deserto exige da gente muita submissão à vontade do Senhor. Só que existem pessoas que têm um coração muito duro, que mesmo sendo levadas por Deus a um deserto, não aprendem. Ah, irmãos, não é bom que sejamos assim. Deus está realizando uma obra na nossa vida. E há uma terceira verdade para aqueles que experimentam a solidão. Se em primeiro lugar, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Se em segundo lugar, Ele está providenciando algo novo. Em terceiro e último lugar, Deus conhece o seu coração. Ah, irmãos, como é importante a gente entender e saber que Deus conhece o nosso coração. Olha o que diz o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pecado, Deus conhece as nossas inconsistências, os nossos medos, os nossos temores, as nossas fraquezas. Sim, Deus conhece tudo isso. E sabe o que Ele fez? Ele nos chama para que nós sejamos como Jesus. Esse é o maior convite da sua vida. Esse é o maior convite da sua vida. É Deus olhando para você e dizendo assim: eu estou te chamando para perto de mim, para que você seja conforme o meu filho. Porque quando nós experimentamos a solidão, como eu experimentei no ministério, aquela solidão ministerial, um momento muito difícil, e eu não estava sozinho. Eu tinha minha esposa do meu lado, eu tinha minha família do meu lado, eu tinha alguns amigos do meu lado, mas eu me sentia sozinho. Deus mostrou para mim: eu te conheço, André, e eu estou te chamando para perto para que você seja como o meu filho Jesus. Deus está lapidando o nosso coração para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E eu preciso perguntar a você: como era o caráter de Jesus? Manso, humilde, cheio de compaixão. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus encarnado. Deus nos chama a uma vida de íntima comunhão com Ele, por meio de Cristo. Para que por meio de Jesus nós possamos nos apresentar diante de Deus e viver a vida que Deus mesmo preparou para todos nós. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Talvez por muito tempo, você tenha achado que a solidão esteja definindo a sua vida. Mas guarda uma coisa: a solidão não te define. Deus está redefinindo a sua vida, porque Ele está te chamando para perto de Jesus. E quando eu e você estamos diante de Jesus, aos pés de Jesus, quando Jesus está no centro do nosso coração, nós vivemos uma nova vida. Nós nos conectamos ao princípio de tudo e voltamos a viver aquilo para o qual nós fomos chamados. O propósito da sua vida não está em estar ao lado de alguém. O propósito da sua vida é estar aos pés de Jesus.
Que você entenda isso. Que você se renda a isso. Que você descanse nisso. Que você olhe para essa verdade e diga assim: Senhor, que Cristo seja o centro do meu coração. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Que Ele me direcione. E que eu não olhe para o meu lado, mas que eu olhe para Cristo. Esse é o desejo do meu coração. E que você, assim, viva aquilo que Deus preparou para você. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E Deus está te chamando para que você seja alguém segundo o seu Filho Jesus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, muito obrigado. Porque mesmo em meio às nossas lutas, o Senhor não desiste de nós. Às vezes, Senhor, sentimentos tão ruins como a solidão encontram um lugar no nosso coração e tentam redefinir a nossa vida e tentam orientar a nossa vida. Mas hoje, Senhor, à luz da Tua palavra, nós entendemos que o Senhor intercede por nós através do Teu Espírito Santo. Entendemos que o Senhor tem algo novo e que o Senhor nos conhece de fato, de verdade. Senhor, aquieta o coração daquela pessoa que hoje tem lidado com esse sentimento da solidão. Que todos nós possamos sair daqui nessa manhã entendendo que o Senhor está conosco, que nós somos teus filhos amados e que o Senhor está realizando uma obra no nosso coração para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, derrama da tua paz, abundante paz sobre o coração dos teus filhos. E que a tua vontade, Senhor, prevaleça no nosso coração. Se há alguém aqui hoje, Pai, com grande peso, com grande fardo no seu coração, que hoje seja o dia de colocar isso aos pés de Jesus. Que hoje seja o dia de se voltar para Jesus. Que hoje seja o dia de crer em Jesus de todo o coração. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.